Numa região do norte da Tanzânia, perto do lago Eyasi, uma comunidade ainda mantém formas de organização que quase desapareceram por completo noutros locais. Trata-se dos Hadzabe, um dos povos mais pequenos de África. Alimentam-se da caça e da recoleção, sem cultivar a terra nem criar animais. Não têm habitação fixa e não armazenam alimentos. A sua língua, Hadza, é diferente de qualquer outra, e a sua origem permanece obscura. Hoje, existem cerca de 1.300 pessoas que pertencem a este grupo. Que práticas cotidianas têm que parecem tão estranhas ao resto do mundo? Bem-vindos a Mundari. Vamos começar. Uma vida sem regras, sem chefes e sem planos. O sistema Hadzabe. Os cientistas que estudam o modo de vida dos primeiros humanos utilizam há muito tempo dados de grupos que ainda caçam e recolhem. Entre eles, os Hadzabe, da Tanzânia, tornaram-se um dos exemplos mais úteis. O seu modo de vida ajuda-nos a compreender como as pessoas se organizavam antes da existência de vilas, cidades ou governos. Acredita-se que os humanos tenham vivido como caçadores-recolectores durante a maior parte da sua história. Portanto, se alguém quiser compreender como se comportavam os nossos antepassados, precisa de observar aqueles que ainda vivem dessa forma. Os Hadzabe não plantam, não criam animais, não têm líderes, nem usam dinheiro. Deslocam-se de um lugar para outro, dormem em abrigos improvisados e obtêm alimento caçando, pescando ou procurando frutos, raízes e mel. Embora nenhum grupo de hoje seja uma cópia exata de como os humanos viviam há 100 mil anos, os Hadzabe aproximam-se bastante. Não possuem escrita, não desenvolveram habitações estáveis e não armazenam alimentos por longos períodos. O seu cotidiano, as suas ferramentas e as suas roupas lembram mais o passado do que o presente. Os Hadzabe vivem no norte da Tanzânia, perto do lago Eyasi. Aí, numa zona seca repleta de arbustos e árvores, deslocam-se em grupos de 20 a 30 pessoas. Por vezes, permanecem no mesmo lugar durante alguns dias e depois seguem em frente. Estão armados com arcos e flechas. Os homens caçam animais como antílopes ou babuínos. As mulheres saem em busca de raízes, frutos ou pequenos animais como porcos-espinhos. Não tem um líder. As decisões importantes são tomadas por todos, através da discussão. Se alguém discorda das regras do grupo, simplesmente vai viver com outra família ou para outro acampamento. Não há castigos, nem prisão, nem polícia. Cada pessoa escolhe como viver. No entanto, existem regras sociais que todos seguem, como a partilha de alimentos. As famílias não são como noutros lugares. Um homem e uma mulher reúnem-se quando querem e separam-se com a mesma facilidade. Também não é visto como algo mau para um homem ter filhos com mais do que uma mulher ao longo do tempo. As mulheres escolhem com quem estão. Se não estão felizes, vão embora. Os Hadzabe não se preocupam muito com o futuro. Não fazem planos a longo prazo. Vivem dia a dia. Se não caçam hoje, não comem carne. Se não recolhem mel, não têm açúcar. É por isso que saem todas as manhãs para recolher o que precisam. E se não conseguem nada num dia, aguentam até o dia seguinte. Eles não se estressam com isso. A sua língua não é semelhante à dos seus vizinhos. Possui sons de cliques raros fora do sul de África. Ninguém sabe exatamente de onde vem a sua língua ou como foi formada. As crianças aprendem observando os adultos. Uma criança segue o pai a caçar ou a mãe a recolher, e é assim que aprende o que precisa. Não usam calendários ou relógios. O tempo é medido pelo sol, pelas estações do ano ou por acontecimentos como a estação do mel ou a chegada dos gnus. Não celebram aniversários, nem se lembram da data exata da morte de alguém. O importante é o que está a acontecer no presente. Embora a vida pareça difícil para muitos, os Hadzabe não a veem dessa forma. Comem quando têm fome, dormem quando querem e mudam-se quando estão aborrecidos. Se uma área não tem comida, mudam-se para outra. Não estão presos a nada.
Não precisam de muito. Não acumulam coisas. E ninguém tem mais do que ninguém. Estudos mostram que, em comparação com as pessoas nas cidades, os Hadzabe têm menos problemas de saúde mental. Riem muito, brincam com os filhos e contam histórias junto à lareira. A comunidade oferece apoio constante. Não há solidão nem competição por mais. Este estilo de vida não é perfeito, mas serve de espelho para refletir sobre como vivíamos antes da agricultura e da indústria. Muitas características humanas, como a cooperação, a linguagem e a divisão do trabalho entre os sexos, já existiam antes do dinheiro, do Estado ou da tecnologia. É por isso que os antropólogos continuam a estudar os Hadzabe. Não para dizer que são atrasados, mas porque isso nos ajuda a compreender como eram os humanos antes de se tornarem sedentários. Mas isso foi normal durante milhares de anos. E embora cada vez mais grupos de caçadores-recolectores estejam a desaparecer ou a adaptar-se ao mundo moderno, os Hadzabe ainda preservam grande parte da sua cultura. Ainda vivem daquilo que caçam, ainda partilham tudo, ainda não têm líderes. São como uma cápsula do passado no século XXI. Sobreviver com o que os outros deixaram para trás, como os Hadzabe usam uma terra esquecida. Os Hadzabe vivem numa zona no norte da Tanzânia, perto do lago Eyasi. Este local não é fértil nem fácil de cultivar, mas é precisamente onde conseguiram manter a sua posição sem alterar o seu estilo de vida. Não há ali muita chuva, nem árvores de grande porte. A vegetação consiste em arbustos, espinhos, embondeiros, moitas e alguns espaços abertos. É uma terra que não tem sido de interesse para muitos grupos agrícolas, e é por isso que os Hadzabe conseguiram lá permanecer. Os solos desta zona não são bons para a agricultura. São pobres, com pouca capacidade de retenção de água. As chuvas ocorrem em 2 estações, mas mesmo durante estes períodos, não há água suficiente para sustentar plantações consistentes. Na maioria dos anos, se alguém tentasse cultivar ali, não conseguiria. Isto levou outros povos que chegaram à zona a estabelecerem-se em locais mais férteis, deixando o território Hadzabe livre. Movem-se numa área de cerca de 4.000 km². Não usam cercas nem dividem a terra. Simplesmente estabelecem-se onde há comida ou água. Quando essa área se esgota, caminham para outro local. Por vezes, regressam a locais onde já estiveram, especialmente se lembrarem de que geralmente há frutas ou animais por perto nessa altura do ano. Conhecem cada canto, cada árvore de mel, cada buraco com raízes comestíveis. Os embondeiros são árvores importantes para eles. Fornecem frutos, sombra e alguns até armazenam água nos seus troncos. Além disso, quando um grupo se instala perto de uma destas árvores, esta é frequentemente utilizada como ponto central do acampamento. Não o fazem por religião ou tradição fixa, mas porque a árvore é útil. Ela também lhes oferece um lugar de onde podem ver animais ou colmeias nas proximidades. Os seus abrigos são cabanas feitas de ramos e folhas muito simples. Demoram menos de 1 hora a serem montadas. São utilizadas para dormir e proteger-se do sol ou da chuva ligeira. Se permanecerem no mesmo local durante vários dias, melhoram-nas um pouco, mas nunca são estruturas grandes. Quando partem, deixam-nas para trás sem problemas. Dentro da área para onde se deslocam, nem todos os locais são iguais. Há zonas mais secas e outras com mais vegetação. Algumas partes têm termiteiras, outras colinas rochosas e outras planícies. Cada uma oferece diferentes tipos de alimentos. É por isso que sabem quando ir para onde, dependendo do mês e do que procuram: raízes, mel, carne, fruta ou água. Nem todos os animais vivem nas mesmas áreas. Algumas espécies são vistas mais perto da água. Outras encontram-se em zonas rochosas. Os Hadzabe compreendem isso e usam isso a seu favor. Dependendo da estação do ano, mudam de acampamento para ficarem mais perto de presas ou árvores de fruto. Este conhecimento do território não se aprende nos livros.
É herdado ao caminhar e viver lá desde a infância. Nos últimos anos, tem havido pressão externa para que se fixem num local fixo. Alguns programas e organizações governamentais queriam que deixassem de se mudar, aceitassem casas e começassem a plantar. Mas isso vai contra o seu modo de vida. Ficar fixo num lugar significaria esgotar rapidamente a comida próxima, depender de coisas que não controlam e romper com a sua autonomia. Também houve conflitos com agricultores e agricultores que ocupam áreas dentro do território Hadzabe. Por vezes, chegam com documentos solicitando permissão. Outras vezes, simplesmente estabelecem-se. Isto obriga os Hadzabe a mudarem-se para áreas mais difíceis ou a competir por recursos que antes utilizavam sem problemas. Embora não tenham título legal da terra, utilizam-na e conhecem-na melhor do que ninguém. Conseguem identificar pegadas no chão, saber que animal passou por lá e há quanto tempo. Conseguem também reconhecer qual a árvore que dará frutos em breve ou qual a colmeia que tem mel pronto. Este nível de conhecimento não é visível para quem está de fora, mas é vital para eles. A água não está disponível em todo o lado. Precisam de saber onde existem poços naturais, lagoas ou locais onde podem escavar para extrair água. Nas estações secas, isto torna-se ainda mais importante. Alguns pontos-chave da água são partilhados entre os grupos. Outros são usados com cuidado para não os esgotar. Não dependem de um único recurso. Combinam diferentes tipos de alimentos, o que lhes confere flexibilidade. Se não houver muitos frutos num ano, caçam mais. Se a caça é escassa, procuram raízes. Se chove, aparece mais mel. Esta diversidade permitiu-lhes sobreviver sem depender das plantações ou do gado. Algumas terras dentro da sua área têm história. Locais onde houve uma grande caçada, onde alguém morreu ou onde nasceu uma criança. Mas não constroem monumentos ou edifícios. A sua memória permanece nas histórias que contam uns aos outros, e não em objetos ou marcadores físicos. Todos fazem tudo, ninguém manda. Os papéis invisíveis dos Hadzabe. Entre os Hadzabe, a forma como se organizam por gênero e idade não está escrita em lado nenhum, mas todos aprendem com o tempo. Desde cedo, cada pessoa compreende o que se espera dela, consoante seja homem ou mulher, ou consoante a sua idade. Embora não tenham leis nem escolas, estas diferenças são ensinadas pela observação do que os outros fazem. As mulheres desempenham um papel fundamental na vida cotidiana. Passam a maior parte do tempo a recolher alimentos como raízes, frutos e folhas comestíveis. Também cuidam das crianças e são responsáveis por manter as cabanas em boas condições. Saem juntos em grupo, percorrem áreas que conhecem bem e regressam carregados com o que encontram. Muitas vezes, o que conseguem é o que sustenta o grupo durante os dias em que não há sorte na caça. Os homens, por outro lado, concentram-se mais na caça. Usam arco e flecha e saem sozinhos ou aos pares para procurar animais. Podem passar horas a seguir trilhos. Quando caçam algo grande, trazem-no de volta para o acampamento e partilham-no com todos. Também recolhem mel, que é muito valorizado. Não que as mulheres não o possam fazer, mas os homens fazem-no com mais frequência, pois muitas vezes implica subir às árvores ou entrar em áreas mais difíceis. Ninguém obriga as pessoas a realizar determinadas tarefas, mas há costumes que todos seguem. Por exemplo, desde a infância, os rapazes brincam com arcos de brincar e praticam a pontaria, enquanto as raparigas aprendem a escavar o solo para encontrar raízes. À medida que crescem, estas práticas passam a fazer parte do seu cotidiano. Não há castigos se alguém não fizer o que é esperado, mas há uma espécie de pressão dos pares para que todos façam a sua parte. Os mais velhos desempenham um papel importante, mesmo que não saiam para caçar ou recolher tanto como antes. Ensinam, contam histórias e dão conselhos. Não dão ordens nem tomam decisões pelos outros, mas as suas opiniões são respeitadas. Muitas crianças aprendem mais observando os avós do que observando os próprios pais. A sabedoria é transmitida conversando à volta da fogueira, sem livros ou aulas. Quando se trata de decidir se devem mudar, caçar em grupo ou mudar de área por falta de comida,
os mais velhos costumam dizer o que pensam. E, embora todos participem, as suas palavras têm peso, não porque ocupem uma posição, mas porque viveram mais tempo e conhecem melhor o terreno. Lembram-se de quando uma determinada fruta é boa para uma determinada região ou qual a zona que tem mais água durante a estação seca. As crianças são criadas por todos. Não existe uma divisão clara entre pais e tios, ou entre mães e tias. Uma criança pode passar o dia com uma mulher que não seja a sua mãe, e ninguém acha isso estranho. O importante é que cresçam dentro do grupo. Se um adulto vir uma criança a fazer algo perigoso, corrige-a sem ter de pedir autorização. É uma forma de parentalidade partilhada. As mulheres podem ter vários filhos com homens diferentes ao longo da vida, e isso não é julgado. Os homens também não costumam ficar com a mesma mulher durante toda a vida. Por vezes, trocam de parceiro, e isso é normal na sua cultura. Quando uma mulher dá à luz, recebe ajuda de outras mulheres no acampamento. Não há médicos nem hospitais. O parto acontece no local onde vive, pelas mãos de quem a rodeia. Depois, ela retoma a sua vida normal. Em poucos dias, ela está novamente a colher. Não há longos períodos de descanso, mas também não há pressão para regressar rapidamente. Tudo se ajusta ao que ela pode ou quer fazer. Os idosos que já não conseguem caminhar longas distâncias ou ajudar nas tarefas domésticas ainda têm o seu lugar. Ninguém os abandona. Comem com os outros, dormem perto do fogo e os jovens trazem-lhes água ou comida, se necessário. Retribuem esse cuidado com histórias, conselhos e memórias. O seu valor não está naquilo que produzem, mas naquilo que conhecem. Não há ritos de passagem complicados. Quando alguém cresce, simplesmente começa a fazer o que os adultos fazem. Os rapazes tornam-se homens quando saem para caçar sozinhos e trazem algo de volta para o acampamento. As raparigas tornam-se mulheres quando ajudam na colheita, como as mulheres mais velhas. Ninguém o celebra com uma festa ou ritual. É algo que acontece gradualmente. Os adolescentes não passam por um período de rebeldia como noutras culturas. Seguem os adultos, aprendem com eles e preparam-se para assumir a sua parte. Por vezes fazem perguntas, outras vezes apenas imitam. Mas não há confronto. O grupo funciona porque todos têm clareza sobre o seu lugar, mesmo que esse lugar não esteja escrito em lado nenhum. Não existe a ideia de que uma tarefa é mais valiosa do que outra. Caçar não é mais importante do que a recolha. Cuidar das crianças não é menos valioso do que levar mel. Todos compreendem que, se um falhar, o grupo sente a dor. Se não caçam, não comem. Vida sem reservas. Entre os Hadzabe, a procura de alimento não é uma tarefa aleatória. Cada parte do dia tem o seu propósito, e todos sabem o que fazer. Desde cedo, alguns estão de prevenção com os seus arcos e flechas, prontos para partir em busca de animais. Outros, especialmente as mulheres, pegam nos seus paus para cavar raízes ou vão diretamente para frutos que só crescem em determinados meses. Ninguém dá ordens, mas já todos sabem o que fazer. Para eles, comer depende do que encontram. Não tem reservas, nem plantações, nem animais domésticos. Vivem à procura do que a terra lhes dá. Os homens caminham muitos quilômetros, seguindo rastros, trilhos e placas. Por vezes caçam antílopes, outras vezes pequenos mamíferos como porcos-espinhos ou esquilos. Não há garantias, mas também não há desespero. Se não apanharem nada, sabem que haverá outra oportunidade amanhã. As mulheres não caçam com tanta frequência, mas recolhem o que encontram. Podem passar horas à procura de raízes no subsolo, quebrando ramos ou arrancando frutos de arbustos. É um trabalho árduo e constante. Muitas vezes, o que trazem de volta sustenta o grupo durante vários dias, especialmente quando não tem sorte na caça. Ninguém o vê como algo menor, é essencial. O mel é um dos alimentos mais valorizados. Para o obter, os homens sobem às árvores, usam o fumo para espantar as abelhas e correm o risco de serem picados. Mas a recompensa vale a pena. Quando regressam com um favo de mel, todos se reúnem. Ninguém fica de fora.
O mel é doce, dá energia e não está disponível todos os dias. Também o usam como base para outras misturas que fazem com raízes ou plantas. Nem todos os animais são caçados da mesma forma. Alguns exigem horas de espera, escondidos em arbustos. Outros são perseguidos durante longos períodos. Cada tipo de animal requer uma estratégia diferente, e nem todos os caçadores são igualmente hábeis. Alguns são famosos pela sua pontaria ou por conhecerem melhor as rotas das suas presas. Respeitam-nos, mas não são considerados superiores aos demais. Quando um animal cai, o trabalho não está concluído. Precisa de ser carregado de volta, limpo e dividido. A carne é dividida entre todos. Quem caçou não fica com mais. Esta distribuição equitativa é o que mantém o grupo unido. Se alguém tenta ficar com algo para si, os outros desaprovam-no ou deixam de contar com ele. Isto é suficiente para evitar o egoísmo. As crianças também participam, desde pequenas que acompanham os pais na caça ou as mães na recoleção. Aprendem observando, imitando. Tudo é ensinado pelo exemplo. Uma criança sabe qual a raiz útil e qual não é, qual o fruto maduro e qual pode causar danos. O arco e a flecha não são simples brinquedos. A partir do momento em que têm força para os usar, os rapazes praticam. Primeiro com aves pequenas, depois com animais maiores. Cada flecha é feita à mão. As pontas podem conter veneno natural que eles próprios preparam a partir de plantas tóxicas. Sabem a quantidade a utilizar, como aplicá-la e quais os seus efeitos. Este conhecimento é passado de geração em geração. As estações do ano determinam o que pode ser obtido. Na estação seca, há menos frutos, mas mais animais vêm à água. Na estação das chuvas, surgem mais raízes e rebentos comestíveis. É por isso que se deslocam de um lado para o outro, procurando o que precisam consoante o mês. Não esperam que algo chegue. Vão atrás. O que é caçado ou recolhido é consumido rapidamente. A carne é consumida de imediato ou as sobras são secas ao sol. O mel é distribuído e consumido num dia. Vivem no ritmo do seu ambiente. Esta forma de alimentação obriga-os a estar sempre alerta, sempre ativos. Por vezes colaboram com outros grupos próximos. Avisam uns aos outros se há uma área com muitos frutos ou se um favo de mel está cheio. Esta cooperação não é obrigatória, mas ajuda. Também há competição, claro, especialmente quando a comida é escassa, mas não lutam por ela. Sabem que mudar para outra área é muitas vezes melhor do que discutir. Os mais velhos já não vão caçar, mas ajudam com o que sabem. Podem apontar onde encontrar raízes escondidas ou dizer onde viram animais na semana passada. A memória deles é como um mapa. Ninguém duvida disso. Se um ancião diz que determinada planta cresce num determinado lugar, os outros acreditam nele. Eles já a viram antes. Algumas presas são difíceis. Alguns animais defendem-se ou fogem rapidamente. É por isso que nem sempre basta ter uma boa pontaria. É preciso paciência, saber ler o terreno e intuir por onde o animal passará. Não se aprende isso num dia. Há homens que passaram anos a aperfeiçoar a sua técnica. Os nomes mudam com a idade. As regras ocultas da tribo. Entre os Hadzabe, as mulheres não se calam. Se algo as incomoda, falam alto e claro, mesmo em discussões que podem durar muito tempo. Por vezes confrontam os maridos, mas mais frequentemente discutem com outras mulheres do mesmo grupo. Apesar disso, existem laços muito fortes entre elas, especialmente quando são parentes próximas. Este laço entre mulheres do mesmo sangue é mais forte do que o geralmente encontrado entre os parentes do sexo masculino. Os homens, por outro lado, tendem a formar amizades mais próximas com homens que não são seus parentes. Em relação às questões sexuais, as mulheres tendem a ser mais reservadas do que os homens. Os Hadzabe não dividem as pessoas em faixas etárias organizadas, mas têm nomes para as diferentes fases da vida. As crianças mais novas, desde o nascimento até aos 4 ou 5 anos, são designadas por Olapé ou Olaco. As que têm entre 6 e 12 ou 13 anos são chamadas Tsetseiape.
Os rapazes na adolescência, até se casarem por volta dos 20 anos, são designados por Elati Nakwete. As raparigas na mesma idade, até aos 17 anos, quando geralmente formam casais, são chamadas de Tlakwenakweko. Na idade adulta, os homens e as mulheres são designados por Elati. Se alguém já teve 2 ou 3 filhos, chama-se Elatika-er. As pessoas dos 45 aos 60 anos são conhecidas como Pa-Nekwete, e as que estão na casa dos 70 anos são chamadas Pa-Nekweteka-é. Os mais velhos e frágeis são chamados de Balambala. Não há separação entre gerações. Os adolescentes respeitam os adultos e convivem bem com os mais velhos. Parte disso deve-se ao fato de os adultos não imporem regras rígidas nem interferirem demasiado nas decisões pessoais, como, por exemplo, com quem casar. Além disso, como não existem hierarquias nem chefes, todos vivem com bastante liberdade, sem se sentirem pressionados. Quando se trata de resolver disputas ou mal-entendidos, não há juízes nem punições. Cada grupo, dependendo da situação, decide o que fazer falando entre si. Por vezes, se alguém causa problemas ou não se encaixa, simplesmente vão viver para outro acampamento sem drama. Não precisam de regras escritas ou de um sistema de justiça como noutras culturas. O grupo regula o comportamento com conversas e comentários. E se algo é realmente incômodo, todos discutem até que seja resolvido. Os Hadzabe não acreditam em deuses organizados, nem têm religiões com templos ou regras. Mas têm ideias sobre espíritos e forças invisíveis. Acreditam que determinados locais ou animais têm energias especiais. Acreditam também que os sonhos podem ter mensagens importantes e, por vezes, partilham-nas ao amanhecer. Não realizam rituais complicados, nem rezam diariamente, mas respeitam as crenças que foram transmitidas de geração em geração. Quando alguém morre, é enterrado sem uma grande cerimônia. O corpo é deixado no chão, coberto com ramos, e não é colocada nenhuma lápide ou lápide. O local é recordado pela memória daqueles que lá estiveram. Não regressam àquele lugar por respeito, mas também não existe um culto aos mortos. Calam-se, lembram-se do que aquela pessoa fez e seguem em frente com a sua vida. A morte faz parte da viagem, não é um acontecimento a dramatizar. Não acreditam no castigo após a morte ou num paraíso onde tudo é melhor. Para eles, o importante é como se vive enquanto se está aqui. Se alguém foi generoso, será recordado com carinho. Se foi egoísta, poucos falarão dele. Não existem livros sagrados nem regras religiosas. As ideias são transmitidas oralmente, entre fogueiras e caminhadas. Tudo é oral e prático. A ideia de comunidade aprende-se pelo exemplo. Se uma criança vê carne a ser partilhada, também aprende a fazê-lo. Se alguém não coopera, os outros apercebem-se, mesmo que não digam nada diretamente. Esta pressão suave é suficiente para manter a harmonia. O respeito não se impõe, é conquistado através de ações. Ninguém dá ordens, mas todos sabem quando alguém está a agir mal. Não há festas para celebrar aniversários nem datas fixas para reuniões. A vida mede-se pelo que acontece. Uma boa caçada, uma grande colheita, o nascimento de um filho. São estas coisas que são lembradas. Não há calendários nem horários, apenas referências naturais. A época do mel, a passagem dos animais, a estação seca ou das chuvas. É assim que entendem o tempo. Mesmo sem escolas, as crianças aprendem tudo desde pequenas. Seguem os adultos, imitam o que vem e ouvem muitas histórias. Estas histórias não são apenas entretenimento. Ensinam como caçar, como reconhecer rastros, como evitar perigos ou como tratar os outros. Cada história tem uma lição escondida. Os casais formam-se sem cerimônia. Quando um homem e uma mulher querem estar juntos, vão viver para a mesma cabana. Se um dia decidirem separar-se, fazem-no sem formalidades. Não há promessas nem contratos eternos. Apenas acordos verbais e liberdade de escolha. Epeme e os espíritos invisíveis, a estranha espiritualidade Hadzabe. Os Hadzabe
Não têm templos, nem constroem locais especiais para orações. Nem seguem uma religião com livros, sacerdotes ou hierarquias. No entanto, têm as suas próprias ideias sobre o que acontece após a morte, sobre as forças invisíveis e sobre como se relacionar com o invisível. Estas crenças são transmitidas através de palavras, gestos e costumes, sem necessidade de escrituras. Entre elas, a palavra mais associada ao espiritual é EPM. Este termo tem vários significados. Pode referir-se a uma energia, a um momento especial do dia ou a um tipo de dança. Mas também está relacionado com a alma, com o que resta quando alguém morre. Não há uma explicação única. Cada adulto tem a sua própria forma de a compreender, e isso é aceite sem discussão. Não há um único espírito a quem todos rezem, nem fazem oferendas regulares ou celebrações obrigatórias. O que fazem são atos simples para manter o equilíbrio com a natureza. Se houver uma boa caçada, alguns agradecem em voz baixa. Se alguém morre, os outros olham para o céu ou para o fogo sem dizer grande coisa. Não se trata de rituais fixos, mas sim de formas de demonstrar respeito. O fogo ocupa um lugar importante nas suas vidas cotidianas e também simbolicamente. Não é apenas uma fonte de calor ou de cozinhar. É um ponto de encontro, um lugar onde se contam histórias e onde as pessoas contactam com aquilo que não pode ser tocado. Muitos acreditam que os bons espíritos se sentem confortáveis perto do fogo, por isso sentam-se ali para recordar aqueles que já partiram. As danças não são realizadas todos os dias ou por qualquer motivo. Uma das mais conhecidas é a dança EPM. Apenas alguns homens adultos participam e acontece à noite. Não há tambores nem instrumentos, apenas o som dos pés, vozes e o ambiente do grupo. Esta dança não tem como objetivo entreter, mas sim fortalecer laços invisíveis, manter uma ligação com o que vai para além do físico. Não existem figuras religiosas ou pessoas encarregadas de impor crenças. Qualquer adulto pode falar sobre sonhos, relatar uma visão ou explicar o que sente. Se os outros acreditarem, tudo bem. Se não, também está tudo bem. Ninguém tem a palavra final em matéria espiritual. Isto impede que alguém tente controlar os outros com histórias sobre a vida após a morte. Os sonhos têm um lugar especial. Nem todos são interpretados da mesma forma, mas alguns provocam alterações no que acontece no dia seguinte. Se alguém sonha que há perigo num lugar, por vezes o grupo evita ir para lá durante algum tempo. Se outro sonhar com animais, pode decidir caçar numa direção diferente. Ninguém se ri dos sonhos. São levados a sério, mesmo que não se tornem lei. Quando alguém morre, não há caixões, cemitérios ou lápides. O corpo é deixado na natureza, por vezes coberto com ramos ou pedras. Não se fazem orações, mas há silêncio. Uns lamentam, outros afastam-se por um tempo. Não existe um protocolo fixo, mas todos compreendem que é um momento importante. Com o tempo, as pessoas continuam a falar sobre a pessoa que morreu, especialmente à volta da fogueira. A alma, segundo muitos, não se vai completamente. Permanece próximo do grupo durante algum tempo, ouvindo, acompanhando, protegendo. É por isso que evitam falar mal dos falecidos, pelo menos durante algum tempo. É também por isso que algumas decisões importantes devem ser consideradas após este período. Os mortos não são temidos, mas respeitados. Em determinadas alturas do ano, quando há grandes alterações no clima ou quando chegam animais migratórios, alguns adultos fazem gestos em direção ao céu ou às árvores. Não é uma oração como noutras religiões, mas uma forma de reconhecer que nem tudo está nas suas mãos. Não pedem, apenas reconhecem. E, ao fazê-lo, sentem que estão a ajudar o grupo a manter-se em harmonia. Não há celebrações religiosas organizadas. Por vezes cantam para a chegada de uma nova estação ou dançam se houver uma caçada especial. Mas estas celebrações não são planeadas ou repetidas todos os anos. O espiritual aparece quando precisa de aparecer, sem necessidade de alguém que o comande. Esta flexibilidade permite que cada pessoa experimente a ligação com o invisível à sua maneira. Algumas crianças afirmam ver coisas que os adultos não veem.
Em vez de os silenciar ou dizer que estão a mentir, eles ouvem. Se a criança repetir estas histórias, um adulto pode contar algo semelhante que ouviu quando era criança. Desta forma, as histórias são formadas e passadas de geração em geração, sem necessidade de as escrever ou comprovar. O importante é que nos ajudem a compreender o mundo. Ninguém obriga os jovens a acreditar em nada específico. Aprendem como vivem os mais velhos e, com o tempo, cada um decide se aceita essas ideias ou se forma as suas próprias. Uns acabam por acreditar em determinados espíritos, outros nas forças da floresta e outros ainda no poder dos sonhos. Todos se encaixam. Não há dogmas. O nariz que decide. Entre os Hadzabe, o olfato desempenha um papel que muitos considerariam invulgar. Não serve apenas para reconhecer o cheiro das plantas ou dos animais. Também o usam entre si, e desde pequenos aprendem que o nariz pode dizer muito mais do que aparenta. Quando uma criança chora ou se sente mal, a mãe não se limita a abraçá-la ou a acalmá-la com palavras. Ela cheira-a. Encosta o nariz ao pescoço, ao peito ou à cabeça da criança e respira fundo. Isto não é feito por um hábito insensato. Quer saber se o corpo da criança mudou, se o seu cheiro mudou, se há algo fora do normal. Com o tempo, as mulheres aprendem a notar diferenças subtis. Um cheiro estranho pode sinalizar o início de febre, dor de barriga ou até tristeza. Os homens também usam o nariz. Ao caçar, é claro, precisam de sentir o cheiro de pistas, animais, fumo ou comida podre. Mas, entre si, também cheiram para perceber como a outra pessoa se está a sentir. Se um parceiro parecer quieto ou estranho, alguém pode aproximar-se e cheirar o seu pescoço sem dizer nada. Não é provocação nem constrangimento. É uma forma de perguntar se está tudo bem sem usar palavras. Quando duas pessoas se amam, também se cheiram, não como parte de uma brincadeira, mas como uma demonstração de afeto. Uma mulher pode cheirar a axila do parceiro como parte da sua rotina diária. Um homem pode aproximar-se da cabeça do parceiro e respirar calmamente. Este contacto, que para outros seria estranho ou desconfortável, é comum para eles. O odor corporal diz muito. Se alguém está doente, se dormiu mal, se comeu algo diferente. Não tentam disfarçar o seu cheiro com produtos. Vivem com o seu odor natural, e é por isso que qualquer coisa que cheire de forma diferente é imediatamente perceptível. Se um adulto começa a cheirar de forma diferente, os seus amigos ou familiares apercebem-se. E por vezes, isso ajuda a prevenir problemas de saúde antes que se tornem perceptíveis de outras formas. Também cheiram objetos. Se alguém traz uma raiz ou fruta que não reconhecem, a primeira coisa que faz é cheirá-la. Se cheira mal, não comem. Se cheira bem, experimentam. Mas mesmo quando algo não sabe mal, se cheirar estranho, é posto de lado. Confiam mais no nariz do que na boca. Em algumas áreas das suas vidas, o olfato é tão importante como a visão ou a audição. Ao procurar água, alguns agacham-se e respiram no chão. Dizem que conseguem sentir o cheiro da umidade debaixo da terra antes de escavar. À noite, quando tudo está escuro e precisam de saber se há animais por perto, ficam quietos e respiram pelo nariz. Um cheiro distinto, como pelo molhado, fezes frescas ou sangue, dá-lhes pistas. Este uso do olfato não é uma tradição isolada ou um costume para se exibir. Faz parte da forma como vivem. Aprendem desde a infância a não ignorar nada que cheire de estranho. Não é um sexto sentido. É um sentido a que prestam mais atenção do que noutros lugares. Alguns visitantes que passaram algum tempo com os Hadzabe dizem que, a princípio, ficaram surpreendidos com o contacto tão próximo com os seus olfatos. Mas depois, compreenderam que não se trata de um ato invasivo, mas sim de algo íntimo. Quando alguém se aproxima para sentir o cheiro, falo com cuidado, com respeito. Não ri nem brinca. É grave. Por vezes, ao acordar, a primeira coisa que fazem é cheirar o ar. Não porque esperem algo em particular, mas porque querem saber se algo está diferente. Se cheira a terra remexida, fumo ou animal morto. Esta informação ajuda-os a decidir o que fazer, para onde ir
ou se devem ficar onde estão. Não usam palavras complexas para falar sobre cheiros. Dizem coisas como cheira a mel velho, cheira a cão, cheira à noite. Mas, entre si, estas frases dizem muito. Compreendem que tudo tem o seu próprio cheiro e que quando o cheiro muda, é porque algo também mudou. Quando uma criança fica doente, a primeira coisa que se apercebe não é se tem febre, mas sim se o cheiro mudou. Se um homem regressa da caça e cheira de forma diferente, pode ser enviado para um descanso. Se uma mulher diz que algo cheira mal no acampamento, todos prestam atenção. Não veem esta ligação com o cheiro como estranha ou especial. Para eles, é normal. Não precisam de explicar. Eles vivenciam isso todos os dias. E mesmo que não escrevam nem ensinem com regras, todos sabem como e quando usar o olfato. Os Hadzabe continuam a viver como sempre. Mantêm as suas formas de se movimentar, de comer, de se relacionar e de tomar decisões em grupo. Tudo o que fazem é concebido para permanecerem unidos e seguirem em frente sem dependerem de estruturas externas. Mantêm a sua linguagem, as suas práticas diárias, a sua forma de ensinar e de educar os filhos. Não imitam ninguém. O que pode parecer estranho para os outros é normal para eles. Enquanto o mundo muda à sua volta, eles continuam com a sua própria forma de fazer as coisas, sem alterar o que já funciona para eles.